Após 16 meses de juros estacionados, o Banco Central decidiu nesta quarta-feira cortar em 0,5 ponto percentual, 0,50 ponto percentual, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, de 6,50% para 6% ao ano. A decisão, que dá início a um novo ciclo de baixa para os juros no Brasil, surge em um ambiente de fraqueza da economia, inflação controlada e aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A Selic está agora em um novo piso da série histórica, iniciada em junho de 96, mas o Banco Central passou indicações de que mais cortes estão a caminho. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o economista, especialista no mercado financeiro e executivo da OneSet, Vicente Gueraldi. Vicente, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, André. Bom dia, Vicente. Agradeço a oportunidade para falar com os ouvintes da Rádio você. Vicente, acho que antes de a gente começar, né, o que essa baixa na taxa Selic significa, assim, praticamente para a gente, né? Sim. Foi o primeiro corte em 16 meses, né? Essa taxa entrará em vigor a partir do próxima segunda-feira, 5 de agosto. É importante lembrar que nos últimos 25 anos, desde o início do Plano Real, os juros médios praticados no Brasil foram de 13,5%, né, por cento. E o desdobramento da taxa alta são enormes, é o desemprego, grandes oligopólios, escassez de produtos e serviços de qualidade. Né, ou seja, é um estímulo muito grande ao empreendedorismo e competição, né? Agora, com a taxa que é 6,5%, o patamar é exatamente diferente, né? É o menor desde a implantação do Plano Real, que foi em junho de 94, né? Com viés ainda de reduzir ainda mais, dependendo de como vai caminhar a inflação. E isso só traz confiança, a confiança irá inflamar, o mercado vai arrefecer, empresas irão voltar a investir, a contratar, e o resultado disso é super positivo, né, para a população. São novos empregos irão surgir, salários maiores, né, preços menores e mais produtos e serviços disponíveis com qualidade. Agora, dá para dizer o seguinte, a taxa Selic cai, né, tem caído aí, mas a economia tem custado a avançar, assim como outras medidas que o Brasil adotou, e bem ou mal o Brasil vem adotando medidas aí, sempre apontadas como fundamentais para o crescimento, para a retomada do crescimento. A reforma trabalhista, se aponta aí uma reforma tributária, a reforma da Previdência e prestes em vias de ser aprovada. A taxa Selic vem caindo já há um bom tempo, né? Agora chegou nesse patamar aí, né, que é um patamar bem baixo, né? Mas ainda assim, mesmo com essa conjuntura de fatores, a coisa parece que não vai. O que acontece, Vicente? Não vai porque, principalmente após a entrada do novo governo Bolsonaro, muitas coisas estavam ainda precisando ser discutidas, né? A principal delas é a reforma da Previdência, que vem caminhando. Agora, esse sinal do impacto, né, na economia com a redução da Selic, isso é um fator muito importante, né, para o Brasil, né? Os juros, né, com a redução da Selic, eles tendem a reduzir os juros cobrados, né? Por que eu falo tende? Porque existe um deslocamento grande entre a taxa Selic, hoje é 6%, e a taxa de juros cobradas, né, aos consumidores, seja pessoa física ou jurídica, né? E as operações de crédito, elas tendem a ficar mais baratas no mercado, sendo as operações de longo prazo, como o que entende operações de longo prazo? São capital de giro, financiamento imobiliário, leasing, CDC, ou até mesmo operações de curto prazo, né? Que tem também impacto, mas ainda é um pouco menor. Curto prazo tem que ser até um ano, né? Exemplo de operações de curto prazo, com descontos, antecipações, questão de duplicata, cheque, como a gente faz na Serma, que é uma empresa especializada em antecipações de crédito, e ainda outros exemplos de operações de até um prazo, de curto prazo, até um ano, são operações de conta garantida, caixa reserva, até mesmo o próprio cheque especial no rotativo, né? E Vicente, essa baixa na taxa Selic, então, abre também um precedente, um caminho para o cliente tentar barganhar essas taxas de juros, tentar até diminuir a dívida que ele tem com o banco, por exemplo? Sim, é recomendado que os consumidores, né, pessoa física e jurídica, com essa redução, tendem a buscar aí alternativas, né, para sim equacionar seu fluxo de caixa. E os pontos principais é você ter um planejamento, né?
por exemplo, a empresa ela vai investir numa expansão do seu negócio, ou imobilizado, estoque, buscar a linha adequada para aquela finalidade, né? E agora, o que muda para as empresas, né, seria aí empresas certamente com uma taxa de Selic no patamar que está, né, a redução após 6 meses, elas vão querer tirar aquele projeto, aquele plano da gaveta, botar em prática, né? E o efeito colateral dessa decisão, né, de investimento, ela é muito bem-vinda, né? Porque dinheiro volta a circular, novos empregos surgem, o consumo aumenta e, consequentemente, o PIB do Brasil também aumenta. Então esse impacto não é para, por exemplo, a gente não vai começar a sentir ele tão cedo. É uns 6 meses para a economia começar a sentir essa baixa na Selic? O impacto ele não é imediato, né? Começa agora, semana que vem, né? Mas ela é gradativa e gradual. Então, à medida que a taxa de juros ela já está caminhando para uma... já reduziu, ainda está com viés de redução, isso tende escalonado e gradual, né? Voltar a ter investimento, voltar a ter dinheiro, mais capital, né? Mais recursos em circulação, né? Isso todo mundo ganha, o empreendedor ganha, o empresário ganha, o consumidor, a pessoa física ganha. Agora, essa taxa de 6% ao ano, na comparação com países aí mais desenvolvidos, como é que fica? Por exemplo, os Estados Unidos tem taxa de quanto? Uma taxa básica, a França, a Inglaterra, enfim, como que é a média aí? A taxa de juros, né, o custo de oportunidade deles é menor do que o nosso, né, embora a confiança lá seja maior. O que rege, né, a taxa de juros no mercado, basicamente, é a inflação. Hoje a inflação aqui ela está controlada, né, existe um espaço aí para incentivar o consumo, né, visto o exemplo que a gente acabou de rever, não foi uma redução de 0,25 em 0,5 com viés de redução, mas ainda assim a nossa taxa de juros ela é maior que nos países do mundo, né, ou como eles gostam de chamar países mais desenvolvidos, né. Mas já melhorou muito, né? Já melhorou muito, vai melhorar ainda mais, né, principalmente com a reforma, a aprovação final aí da reforma da Previdência. Então isso a gente só tem que colher com os frutos, né, capital, vinda, estímulo à economia, mais empregos sendo gerados, né, é um estímulo muito grande para o empreendedor, para o empresário investir com uma taxa de juros menor, né, é um incentivo grande para todos nós. O momento é muito bom, ele é super satisfatório, né, e posso falar que o resultado é super positivo para a população. Muito obrigado, Vicente, pela sua participação aqui no Liberal no Ar, da FM Gold e da Rádio Você AM 580. Foi um prazer falar para os ouvintes da Rádio Você. Tenha um ótimo dia. Bom dia, André. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia. Conversamos com o Vicente Gueraldi. Ele é especialista no mercado financeiro e executivo da One7. Economista falando aí da taxa básica de juros da economia.